Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, como você achar mais confortável para vocês, ao E aí Pode. Um podcast onde confrontamos o seu ponto de vista, o meu ponto de vista e o seu também, Cris Salles. Discutimos as diferenças e seguimos nossas vidas. Porque temos e respeitamos o livre-arbítrio. E aí, meu? Pode? Terceiro episódio, Isso aí. hoje especial, Dia dos Namorados. E a gente quer trazer isso. Love is in the air. Bota a musiquinha aí. Love is in the air. Love of my life. E cada um com o seu repertório musical ficou aqui, meio né? confuso aqui o negócio. Pois é. E o que a gente vai falar hoje? Vamos primeiro agradecer. A oração, a gente tem um ritual de oração aqui. Queremos agradecer a vocês pelas curtidas. Mas não é isso não, pô. A gente se embolou aqui no negócio. agradecer, Primeiro sim, a gente a agradece audiência. a quem? A você que tá do outro lado, que acabou de sair de casa e vai pegar um buzu cheio. Que mais? Agradecer também para você que acabou de chegar na academia, tá naquele clima de perder esse quilinho a mais aí. Você que tá querendo acordar, pega aquele café. Dá uma golada de queimar a língua que se acorda na hora. Hoje eu também quero agradecer a dona de casa que tá ali, ó, preparando o café da manhã, o Boa, almoço gostei. ou o jantar e que tá ligada no nosso podcast, no Pode? nosso... Claro que pode. Pode? Cozinhar ouvindo podcast? Pode. Quem mais que a gente quer agradecer? Eu acho que a gente tem que agradecer a todo mundo que Todo tá aqui. mundo que tá aqui, que pode estar aqui. Que pode estar maravilha. aqui. Isso. Deixa o like pra gente. A gente agradeceu, agora a gente pede. Não é like. Pra É você dedada. é dedada. Dedada. E pra Ó, mim, ó, passa o dedinho. é coraçãozinho. Clica no coraçãozinho, se Ó, inscreve no canal. o clima pra tá- ficar legal. Minha sobrinha tá escutando o Lucas Neto. Ele falava, se inscreve no canal pra ficar legal. Pode modelar então, né? Pode, claro, modelar. A internet é isso, é modelar. Então, Certo? hoje a gente pode também vir de blusa amassada. Pode vir de blusa amassada? O que foi que aconteceu? Passou no liquidificador, foi? É por aí, né? Esqueci o ferro hoje. Esqueceu o véu. Pode. 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 Aqui a gente é livre. Então pronto, Aqui vamos a gente lá. é livre. Vamos voltar para o clima do Dia dos lá, Namorados. vamos lá. E nós vamos falar de quê? Rede social, Crisinho aqui, e relacionamento. Melzinho aqui. Melzinho Cris da aqui. rede social e Mel da autoestima e Da sexualidade. Vamos lá. E aí? Melzinha, quem nunca arrumou uma encrenca por causa de uma curtida? Você já arrumou encrenca por causa de uma curtida? Ela. Ela nunca arrumou encrenca por causa de uma curtida. Rapaz, Deixa eu tô tentando lembrar. peculiar você. Calma, tô tentando lembrar, porque meus relacionamentos são mais antigos. Ah, então não tinha curtida na época. Não tinha, gente. E né? era como? Então, assim, o mais atual tem, mas eu não tenho tanto problema com isso, não. Na verdade, eu não olho muito isso. Ela não é de olhar assim a vida dos outros. Não sou. Eu gosto, eu acho sou que, fofoqueira. Não, eu acredito que a intimidade não precisa invadir a privacidade. Como diz uma pensadora contemporânea, Kátia Kátia Dias. Dias da Salos, ela diz: a intimidade é o palco da deselegância. Eu não concordo tanto. Se você souber o limite de intimidade, não invadir a Quem tem privacidade. limite é município. Então aqui não pode limite. Não, É? não, aqui é sem limite. Quer dizer, tem os mesmo? limites, né, das regras básicas da sociedade, Ah, o sim. respeito para não ser atentado ao público, tem alguns limites. Mas aí não é limite, é regra. Regra. Não Pronto, entendeu? temos algumas regras. Regra. Mas sim, curtida, eu acredito que vai dizer muito sobre o relacionamento, sabe? Se aquela pessoa está curtindo algum post, alguma coisa de uma outra pessoa, vai dizer muito sobre como está o seu relacionamento. Então fica atenta, tá? Fica atenta. Isso Se fala começou muito. a curtir a grama do vizinho, é porque Tem o que negócio não tá observar. curtindo dentro do Não do seu necessariamente, não necessariamente. Só tem que observar. Ao invés de sair gritando, botando o dedo na cara, fazendo aquela crise de ciúme, observe. cercado. Ela é assim, Só observadora. observe. Eu já fico Olha o tamanho desse Eu zóio. já fico já. Olha o tamanho desse zóio. É. Então, antes de partir pro ataque, observe. Eu começo já falando assim. Entende? Ela quando assim, qualquer coisa, não é só pra isso não, que muda o comportamento, ela já diz logo, o que foi que aconteceu? Tem que observar. Porque é padrão, né? Se um relacionamento existe, existem padrões dentro dessa relação. Tudo que a gente repete vira hábito, e todo hábito é um padrão de comportamento. Então, se a pessoa está seguindo aquele padrão e de repente ela muda aquele padrão, alguma coisa tem. Porque se, por exemplo, você me vê curtindo alguma coisa assim
né? Você vai perceber, poxa, mudou o padrão. Mudou o padrão, já vou ficar Né? já antenada, já ligada no Isso, processo, para isso. entender qual foi ali. Observar antes de atacar. Porque tem tempo ainda, né? Dá tempo ainda de reverter algumas situações, né? Então, eu sou do poder do observar, Do sabe? observar, gostei desse poder. Eu quero abrir um parênteses aqui, né? Pra gente falar de relacionamentos e de amizades. Porque Sim. a curtida no relacionamento amoroso, ela pode comprometer o relacionamento amoroso. Mas a falta de curtida do amigo pode comprometer a amizade, principalmente quando você trabalha com internet. Quando a gente concorda? fala de relação, a gente acha que é só afetiva. É, Relacionamento é tudo que você troca com outra pessoa. Tem relacionamento de funcionário e patrão, tem relacionamento de filhos, relacionamento de pais, né? Do casal com os filhos. Isso. Então tem. E amizade. E Então, amizade. a amizade precisa curtir, sim. Tem que ter aquele momento regra de curtir. número 1 da amizade atual. Você precisa curtir os posts dos seus amigos que trabalham com internet. Agora fique ligada no detalhe. É o seu maior incentivo, né, que você pode Se dar. a sua parceria disser que curtiu aquilo porque é amigo, vai dizer que foi Cris Salles que disse. Não usem essa informação para Cuidado deturpar com o que eu o que estou você falando. fala. Não deturpe o que eu estou falando. Tô falando de você curtir posts profissionais de pessoas que entendi. vocês são amigos. Entenda, se um amigo meu posta uma foto na praia, eu não posso curtir? Depende desse amigo. Se eu pegar essa curtida, a gente vai ter um problema. Você entende como isso varia muito de relação para relação? Qual o contrato dessa relação? Você conhece essa amizade? A gente vai chegar no ponto do contrato. Vamos lá, a gente vamos vai lá, chegar vamos lá. Mas hoje, regra básica é você dar um incentivo pros seus amigos. Curtir, compartilhar, salvar os posts. Mesmo que você não tenha o dinheiro para pagar pelo serviço do seu amigo ou que ele não te cobre. O maior pagamento que você pode dar hoje para um amigo na rede social é interagindo, dando retenção para ele, para incentivar o algoritmo, levar ele para mais pessoas. O nome disso é reconhecimento, né? Exatamente. Para você não rachar sua amizade aí, curta. Comente e compartilhe. Ok. Fechando parênteses da questão da amizade. Sim. Você falou de regras aí, né? Sim. De acordos. Isso, de Então, eu vou trazer contratos. algumas coisas aqui desses contratos, tá? Pra gente entender como é que a gente pode firmar esse contrato. Primeira coisa é rede social é exposição. Sim. Né? Sim. Não tem jeito. Você entrou pra rede social, mesmo que você tenha uma rede social privada, você está se expondo para aquelas pessoas que você aceitou. Então, o primeiro contrato do casal aí é entender o ponto da exposição deles. Sim. Ou individualmente ou como casal. Sim, sim. Aí entra aquela questão colocar o status do relacionamento ou não na bio. O que você acha? Diz aí pra mim. Bom, meu ponto de vista tem a ver, sim, com o contrato. Quais são as regras? Porque existem vários tipos de relacionamentos afetivos. Então, você vai criar a regra dentro do que vocês dois, do que fica confortável para vocês dois. Eu, por exemplo, acredito que sim, seja legal você colocar para, dependendo de como você use a sua exposição, breca alguns tipos de investidas ali, né? Para você não ter que ficar dizendo sim, dizendo não, não sei o quê, eu sou casada, eu sou comprometida. Para não precisar, já deixa ali, tá? Mas se for uma relação, por exemplo, aberta, não precisa, né? Então isso depende muito do que cada casal vai se combinar ali. E outra coisa, o contrato pode ser mutável. Com o passar do tempo, o amadurecimento do Vai casal. modificando, pode modificar, entende? Pode, Massa. pode modificar. Porque se a gente muda, o relacionamento também precisa acompanhar essa mudança. E uma das coisas que acabam rompendo algumas relações é justamente uma das partes não ir de acordo com a evolução do Com a outro. evolução do outro. Um fica parado e o outro vai evoluindo, e aí o que vai na frente tem que ficar puxando de trás. Aí é complicado. Aí é complicado, né? Posso deixar meu ponto de vista sobre isso? Lógico, Eu- pode. Eu, profissionalmente falando, sou contra colocar na bio casado com fulano de tal. Porque isso não agrega nada à sua profissão. Não vende. Tô falando de Profissional. negócios, profissionalmente. Mas, por outro lado, eu acho interessante o casal aparecer. Tipo, eu e você. Não tem na minha bio lá, casada com Mel. Não tem isso. Mas você aparece nos meus stories, você aparece. Então, Fica as pessoas subentendido. já entendem que eu tenho um relacionamento, eu tô sempre de aliança.
dando esse entendimento. E a minha postura. Sim. Como eu me porto diante da rede social vai determinar muito isso. Sim, concordo. Então, eu não concordo de botar na bio, ela casado com fulano de tal. Isso enche sua bio e você não pode colocar outras coisas que poderiam agregar pro seu trabalho. Sim. Outra coisa que eu acho importante também, desse outro ponto de vista, é que quando você coloca casado, você acaba perdendo um pouquinho da sua individualidade. Aquela rede social é sua, não é do casal. Existem muitas redes sociais que são formadas por duas pessoas, por casais. E aí, ok. Mas se a rede social é sua, aí é uma escolha se você quer ou não montar aquele perfil mais é de comprometido. É complicado a rede ser do casal, porque se separa, depois acaba a rede. Tem muito fã-clube de gente, não vou falar doida, que monta o fã-clube do casal ali, exemplo, Carlinhos Maia e Lucas, Carlu. Aí quando os caras separam, faz o que com o fã-clube? Aí fica perturbando a mente da pessoa pra voltar, só pra manter lá o Instagram. Aconteceu isso com Bruna Marquezine e Neymar também. Abrindo um parêntese aqui. Vai lá, se jogue. Se a gente se separar, como é que fica esse podcast? Cri, 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 cri. Você tá falando dessa coisa do casal, fazer coisas juntos. Rede social é um negócio. Esse não foi combinado, tá? Foi, não. Poxa, não. Gostei, inclusive. Eu acredito que vai também da maturidade de cada pessoa e não é maturidade do casal. Individual. A gente vai falar de ex. Tá ali no script. Exatamente. A gente vai falar de ex. Exatamente. Vamos lá. Fechando parêntese. Fechando parêntese. Olha, nossa. Não fala ex. Não. Como é o nome dessa pessoa que tá cantando aí? Kelly Nilda! Uhul! Arrasou na participação. Foi muito produtiva. Vamos lá. Fotos juntos ou separados? Fotos nas redes individuais. No perfil ou... No perfil, no feed, no story. Eu acho que cabe, como você falou, né? Pra aparecer. Entenda, pra engajar né? o casal junto. Quando a gente posta junto, é doideira. Engaja bastante, mas também para fidelizar a audiência, que ali o espaço é mais brecado, tem os limites. Isso, pra dar o limite, né? Eu acho importante, mas eu gosto, assim, não é o tempo todo, para não ficar aquela rede... Isso. É coisa pontual, aniversário, dia dos namorados. Eu acho. Essas coisas mais pontuais pra... Né? Na story não, story eu acho que cabe sempre, eu acho. Story. É Inclusive, livre. eu sempre falo isso nos stories. Todo mundo que produz conteúdo precisa ter um Louro José. Sim. O que é um Louro José? É aquele coadjuvante que tá ali por trás. Todo mundo que faz sucesso no Instagram. Repare, Carlinhos Maia, ele tem vários Louros Josés. É a vila inteira de pessoas que são coadjuvantes, que estão ali por trás, fazendo a audiência dele crescer. Então acontece muito de eu aparecer nos stories dela, sobe os stories. Ela aparecer no meu, sobe os stories. Somos os nossos Louros Josés. Uma da outra, é um coadjuvante. Eu acho que agrega muito no conteúdo se a gente tem um coadjuvante ali com a gente, sabe? Dá uma valorizada. Então eu concordo em fazer os posts de casal, sim. Às vezes é saudável, é gostoso ser surpreendido alguém postando uma declaração. Então pode, né? Pode. Ótimo. Outra coisa, o lance das curtidas, a gente falou, né? O limite do que pode curtir ou não. Sim, é isso. Quando você tem um relacionamento, deduz-se, né? Que você tem uma certa intimidade com a pessoa. Porque quando você tem essa intimidade, você entende qual é a rede de apoio daquela pessoa. Quem são os familiares, quem são os amigos, quem são as pessoas do trabalho, porque pessoas do trabalho, colegas de trabalho, não necessariamente são amigos. Então dá aquela caroninha, né, que rola de vez em quando. Então, se você conhece a rede de apoio, você se sente seguro. Então, se aquela pessoa curte a foto daquela colega de trabalho que geralmente aparece ali na rede de apoio, ótimo. Mas quando você nunca ouviu falar daquela pessoa e de repente aparece uma dedada ali naquela foto... A dedada foi errada, dessa vez aí não... Né? Complicado. Então, essa questão das amizades é uma questão de intimidade mesmo. Será que você está tão íntimo da sua parceria assim para entender... Quem pra sim, ela quem não. conhecer sua rede de apoio, né? Entender isso. Quem sim, quem não, né? Para você não ser surpreendido com um coraçãozinho
em uma foto de uma pessoa que pra você é estranha. Se pra você é estranha, tem alguma coisa errada aí Antigamente nessa o relação. Instagram, ele tinha uma aba que você via, por exemplo, eu ia no seu, eu via o que você curtia. Eu acho que deu tão ruim pras relações que Zuckerberg tirou isso aí. Pra não dar merda. Tirou porque isso, que virou, você tinha acesso a ver quem sua parceria tava curtindo o tempo todo. é que virou terra de ninguém, né? É, Virou terra de ninguém. complicou Então o ali negócio. você pode tudo, né? Então, será que pode? Depende do seu acordo. Exatamente. Depende do seu acordo. Seu acordo do momento. Agora vamos lá. Tem gente que mesmo sabendo que você é casada ou que você é casado, tem a ousadia de te assediar. Tô sabendo. E aí, como é que faz? Deixa eu beber até água aqui, viu? Beba. Hoje é água, viu? Hoje Beba é água. Beba água, viu? É melhor. A vida já é dura. Seu cocô não precisa ser. Hidrate-se. Fala pra você mesmo, né, Vi? Uhum. Então, né? Eu acredito, aí o meu ponto de vista, que ninguém chega a invadir o seu limite se você não permite. Até rimou, viu? Eu estava fazendo uma live, inclusive, sobre limites, né? Ensinando como colocar limites sem precisar falar, porque a dificuldade das pessoas é falar, né? Aqui sim, aqui não. Então, quando o seu comportamento fala, você não precisa falar mais nada. Mas se mesmo você tem aquele comportamento, aquela postura tal, e chega alguém na ousadia, porque, assim, vamos abrir. Uhum. Já aconteceu isso aqui com a gente, tá? Com você, né? Comigo. Comigo nunca aconteceu. Olha que incrível. Que incrível! É, enfim. Chegou uma fulana e disse assim, poxa, com todo o respeito à sua esposa. Com todo respeito. Com Detalhe. todo, a frase já começa assim. Com todo o respeito à sua esposa. Mas você é linda. Pena que você é casada. Ela terminou assim, gente. Pena que você é casada. Eu disse, puta que Por pariu. incrível que parível, eu estava na hora. Na hora, e aí... Só por isso eu soube, né, Bê? Não, você ia saber de qualquer forma. A gente não sabe. Sabe? Ia saber, sim. Eu sou honesta. Eu disse a você que eu encontrei Jesus. Encontrou Jesus? Encontrei Jesus. Eu me chamo Mel, não me chamo Jesus. Tá? Desculpa aí. brincadeira, né, Cássio? Mas deixa eu falar sobre esse ocorrido. A gente conversou, né? E eu entendo que você acredita realmente que você estava tendo a postura que não alcançasse esse tipo de ousadia. Eu acredito nisso até o fim. Isso. Mas você pare para perceber. Se de lá para cá o seu comportamento não mudou? Você não ficou mais atento a alguns detalhes? Atenta a alguns detalhes? Porque nunca mais chegou. Nunca mais chegou. Eu tinha um outro Instagram. Quem me acompanha há mais tempo sabe. Eu tinha um Instagram bem antigo, né? De minha vida antiga, eu digo de vidas passadas. Que eu desfiz, né? Fui hackeada e tal. Eu tive que começar do zero. Tem o quê? Um ano? Tem um ano. Um ano que eu comecei do zero. No meu Instagram antigo, mesmo eu casada, chegavam várias milhões de investidas. Era tipo assim, uns 15 por dia. De pessoas Era mesmo. que Quando eu realmente conheci ela, era um negócio de doido. tinham intenções, né? Não tão... Maldosas. vamos dizer assim. Depois que eu fiz a rede social nova, eu juro a você, eu tenho vários seguidores homens. Meu público é o feminino, né? O meu objetivo é atingir o público feminino. Mas eu tenho muitos meninos que me seguem aqui para ajudar nos relacionamentos deles. Isso é verdade. Não, nunca nesse Instagram novo chegou uma investida, no máximo um. Nossa, como você é bonita. Isso é Quem elogio. foi? Não vou Quem lembrar. foi? Não vou lembrar, mas assim, eu sou bonita, desculpa, eu me acho Você é linda, bonita. você é maravilhosa. Então, receber isso é como se fosse um incentivo para minha autoestima. Mas eu te e tá digo tudo todos os bem. dias, não precisa os Isso. outros tá dizendo na rua. Não precisa, mas é legal, né? É legal. Até aquele fio-fio da rua é interessante, né? Eu gosto, eu acho importante a gente entender assim, nossa, eu ainda tô, né? Não, com respeito. Ó, se vier tocar em mim, toma uma Aí o bicho voadora. pega, que aí eu entro com o meu taekwondo. Você não precisa. Eu já Ah. me defendo só, né? Isso aí é tranquilo para mim. Mas eu acredito que quando a gente percebe que existem essas investidas, a gente precisa começar a rever o nosso comportamento. Por mais que a gente acredite que esteja tudo ok, pode ser que alguma coisa, alguma brecha
pode ter sido realmente aberta para chegar, sim, alguma investida. E se você, no caso, eu, pegue uma investida dessa, você também observa como é que está a sua relação. O que está acontecendo, né, dentro dessa relação que pode ter chegado a acontecer uma abertura. Claro, eu olhei, ela me mostrou, e tinha algumas outras anteriores que foi de uma seguidora que estava ali curtindo o seu conteúdo profissional, e tá tudo bem, né? A pessoa falar com você, tranquilo. Mas quando passou disso, alguma coisa a gente precisou conversar e observar. Aí eu fui lá e falei pra ela, olha, eu não me sinto confortável de você estar fazendo esse tipo de comentário. Graças a Deus, sou casada, muito bem casada, sou muito feliz. E eu espero que você encontre alguém pra te fazer feliz, como eu sou. Pronto, sem ser mal educada, sem ser Encerrou. grosseira, tá tudo Aí certo. o que aconteceu? Eu postava conteúdo tal, ela não reagia mais. Mas quando eu postava foto minha, principalmente sozinha, ela botava aquele emoji que tem o coraçãozinho nos olhos. Aí eu, mais uma vez, falei pra ela, olha só, eu não me sinto confortável em você mandando esse tipo de reação pra mim. Isso me ajuda no engajamento, mas me prejudica por outro lado. Então eu prefiro que você pare. Eu queria te pedir que você pare. Aí ela foi e disse, não, eu vou até parar de te seguir para não te arrumar problema. Eu disse, obrigada. Não arrumaria problema, não. Não é problema, né? Seria problema se eu realmente me sentisse meio que confrontada. Eu não me senti porque não é sobre mim. É sobre ela, não é sobre mim, é sobre Isso. você. Então eu não tenho que me sentir confrontada, afrontada Mas por isso. o interessante disso é que não foi por medo de ter problema. Eu me senti incomodada. Mas ela entendeu isso. né? Eu me senti incomodada dela ficar botando coraçãozinho. Eu me senti desrespeitada de verdade. Desrespeitada. Eu fiquei indignada. Porque assim, eu tenho um limite meu que quando eu me vejo sofrendo alguma injustiça, né? Ou quando eu vejo, eu fico nervosa. E eu vi aquilo como uma coisa. Poxa, eu já tinha conversado com ela, tinha falado. Entende? E ela continuou, disse, pô, é muito ousadia, véi. Porra. E aí não pode, e aí não pode. Pessoa mandar coraçãozinho pra pessoa casada. Não, respeita os limites da pessoa casada, pô. Não é? Tô Primeiro certa, a tá? pessoa precisa respeitar os respeito. próprios Não, não limites. fala isso, que eu Não, não respeito. tô falando sobre você, não. É sobre tudo, sobre o tema. Calma, calma. Mas rever o comportamento é muito importante, sim. Sempre essa autoavaliação, porque a gente pode estar com alguma necessidade, alguma necessidade de biscoito, né? Não é biscoito que chama? De receber biscoito. É, biscoito. Às vezes surge, tipo assim, a nossa autoestima tá tão comprometida que a gente precisa da interferência externa para aquilo dar uma Do uma bônus. do bônus, creme recheado, crack. exato. E aí, Do o que está óleo. acontecendo com o seu próprio comportamento e com sua relação? É bom reavaliar. De lá pra cá, graças a Deus, nunca mais. Alguma coisa, com certeza, você modificou, né? Mas, enfim, não teve mais. Enfim, Vamos pular o assunto, vamos falar lá. agora de ex. Ex nas redes sociais. Pode ou não pode? Mel Então, Oliveira? né? Eu tenho todos os meus ex na minha rede social. E todos eles me respeitam muito bem. Eu acho que a gente precisa, mais uma vez, observar o nosso comportamento. Qual é a brecha que eu dou? Em um momento que um dos meus ex foi mais engraçadinho, eu fui lá e disse... Botou ele no lugar. Porque a gente precisa realmente falar para a pessoa que aquela pessoa que ele se relacionou não é mais essa pessoa. Já teve a vez dele, né? Passou. A não ser que você tenha ainda uma queda, né? Então tira esse ex da sua rede social, pelo amor de Deus, né? Falando assim de relacionamento, final de relacionamento. A gente até discute um pouco sobre isso. Sobre ser saudável você realmente parar de seguir. Porque às vezes você não gosta mais daquela pessoa. Você vê aquela pessoa fazendo outras coisas e fere seu ego. Então já não é nem sentimento, mas é ego. Eu gosto de falar sobre isso, não pelo ego em si, né? Eu gosto de falar sobre isso porque quando a gente põe um fim, a gente precisa do momento de viver aquele luto e a gente precisa afastar, né? Então é saudável se afastar, não pela questão apenas do ego. Existe. Mas sim para você começar a criar novas estratégias para ter uma nova rotina, uma nova vida sem aquela pessoa. Porque se você consegue finalizar uma relação e mantém aquele contato visual de saber como é que a pessoa está fazendo o quê, você não finalizou.
vai ficar aquela coisa da mágoa, vai ficar aquela Isso, coisa, olha, se eu tivesse lá... retroalimentando. Aí tem gente que acaba até voltando. Exatamente. E às vezes não era aquilo que a pessoa queria. Exatamente. Então, se afastar, eu acredito que é o mais saudável no início, no momento assim. Depois, Quando passa raiva, mágoa, se sentimentos, o conteúdo da pessoa foi interessante, por que não? Né? Por que não? Então, isso aí é o momento de cada um, né? Como é essa relação do ex com você, com relação ao que mexe com você. Não é nem um relacionamento entre vocês, é como aquilo interfere em você e na sua vida. Aquilo está te impedindo de seguir, dar novos passos para novos rumos, conhecer outras pessoas, abrir a mente? Se tiver, para mim, não aí pode. É que entra o quê? O autoconhecimento. Quando a gente finaliza qualquer coisa, não é só relacionamento afetivo. Quando a gente finaliza um contrato de trabalho, não é saudável você ficar indo nesse trabalho, visitar as pessoas porque você gosta daquelas pessoas. Você precisa se afastar para o seu cérebro entender que aquele ciclo finalizou. Acabou. Né? Depois, passou o tempo, vai lá, manda uma mensagem, visita e tá tudo bem. Você precisa respeitar esse momento. Quanto tempo? Não tem tempo específico. Vai variar de acordo com cada pessoa. Para pessoa. Então, para mim, pode e não pode ao mesmo tempo. Depende. Do período que vocês tenham terminado, finalizado a relação. Show de bola. Eu adorei esse papo de relacionamento em rede social. Eu gosto de falar sobre isso porque como a rede social virou parte da nossa vida, né? A gente tem as áreas da vida, né? Acrescentamos uma, rede social, que não é relacionamento, que não é família, que não é trabalho, mas é tudo um pouco mais, um pouquinho de cada coisa. Então faz parte, sim, de um dos pilares hoje da nossa autoestima, a rede social. A rede social, a gente gosta de ter um like, cuidar. a gente gosta de... A gente gosta. Enfim. Gosta e precisa, né? O algoritmo adora. Agora, eu quero saber o seguinte. Se você aí que tá assistindo a gente já passou alguma situação, sabe, diferente, alguma coisa envolvendo rede social, alguma como é que a gente pode chamar? Algum perrengue, uma pendenga, um negócio Exato. envolvendo a rede social. Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber. A gente pode até comentar em outra oportunidade aqui. Isso, porque inclusive o ponto de vista da gente é único. O meu é esse, o de Cris é esse e o seu. Qual é? Qual é o seu ponto de vista? Não precisa concordar, a gente quer abrir aqui a caixa. As possibilidades. Exatamente. Esse é o objetivo desse podcast com a Cris Salles e a Mel Oliveira. Outra coisa que eu quero falar para as pessoas, não esquece de se inscrever aqui no canal, por favor, tá? Ó, se inscreve, fica aqui para você receber nossas notificações. Queremos desejar um feliz Dia dos Namorados para os namorados e namoradas desse meu Brasil. Não deixe para comemorar só nesse dia, né? Aproveitem o dia 12, meu amor. Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados. Vamos curtir? Vamos curtir, vamos aproveitar. Então, para isso, a gente precisa dizer tchau aqui, né? A gente precisa dizer tchau. Daquele nosso jeitinho. As nossas redes. Fala aí. Mel.oliveiras, Mel com dois L's, .oliveiras. Cris Salles 7 é o nosso Instagram pessoal. E aí.pod é o nosso Instagram de cortes aqui no nosso podcast. E o canal aqui que você já conhece, deixa o seu like, faz aquilo que a gente já, né? Ativa o sininho. A gente tá nova nesse negócio aqui. E é isso. No mais, um grande beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.